A sociedade ela é muito assim, ela é seletiva, né? Quando para ela, é aquilo que eu sempre falei, a polícia é muito boa até que bate na sua porta, a justiça é muito boa até que bate na sua porta, né? Bateu na sua porta, acabou, já não presta mais. Mas eu nunca liguei para isso mesmo, né? Não estou nem aí, não me interessa se você gostou, se você não gostou. Né? O fato é, nós temos que aplicar a lei indistintamente, incondicionalmente, lógico, com bom senso, proporcionalidade. Né? Eu sempre adverti, e aqui é importante dizer que as pessoas, tem muito policial acreditando que você tem que advertir, né? É aquele negócio, baixa o som, dá a volta, ele aumenta o som. Baixa o som, dá a volta, ele aumenta o som de novo. E nada é feito. É isso que eu nunca entendi, cara. Já entrou em desobediência, inclusive, né? E aí nada é feito. O som não é tão intuitivo. Não é na hora a gente olhando, nossa, mas o som tem toda essa repercussão, mas é o raciocínio que você deu. Se combate o som, não tem aglomeração. Se não tem aglomeração, não vai ter a bebedeira. Se não tem essa bebedeira, não vai ter facada um no outro. Será que não cabe voz de prisão em flagrante na contravenção penal? Né? E eu percebi que muito policial, muita gente, né? Até pouco tempo mesmo eu vi um rapaz, eu fui fazer esse trabalho, ajudar aqui, aprender esse energúmeno, né? Estava 4 anos. Uma coisa é você ir lá, né? Você fala, baixa o som, o cara baixa, beleza, nós queremos pacificação social, não é isso? Nós queremos a paz, resolver o problema, sem maiores problemas. É o que você disse aí no início, aí, em relação àquela coisa do vizinho, né? Interferência do vizinho lá. Mas ocorre que tem lugares, meu caro, tem 4 anos, eu conheço, já ouvi falar de lugares aqui, tem 18 anos. Você sabe o que é 18 anos? O cara ter sido multado 56 vezes pela prefeitura, né? E não adianta, meu, nós sabemos que não adianta. E aí eu entrei com um diferencial em relação aos meus pares, inclusive, e você também participou lá, não é? O que eu fazia? Eu detectava, a dependendo da situação, eu advertia, né? Se ele reincidisse na conduta, ele vai responder não só pela contravenção penal da perturbação, mas também pela desobediência. E, além disso, eu apreendi o veículo e mandava para o pátio. E mando mesmo, até hoje. Eu pego o som residencial e eu pego ele, anexo ele ao procedimento, que eu entendo que ele é um móvel, né? Ele faz parte do procedimento, e aí é a questão do artigo 6º lá, né? O delegado tomar conhecimento dos fatos, ele pode pegar as provas que ele entender necessárias para a elucidação do fato. Não é isso? E elas permanecerão junto ao processo enquanto forem necessárias ao processo e até o trânsito em julgado da sentença final. Confere? Sim. Então, eu sempre entendi isso aí, apreendia, né? Não obstante, nós temos aí entendimentos dos tribunais que entendem que o veículo, nesse caso, ele não faz parte, não é objeto, e também entender que o som também não seria porque a contravenção penal do artigo 42 ela não enseja perícia. Então, para que você vai, delegado, apreender o som? É o que muitos dizem, né? Mas não é isso só, né? Nós sabemos, está lá na lei de introdução ao Código Civil, não está lá? O juiz, ao que mesmo? A aplicação da lei deverá levar em consideração os fins sociais, não é isso? E a exigência do bem comum. Então, você vê que é possível, se quiser. É possível, nem tudo está na lei, não é isso mesmo? Então, eu pegava o carro, artigo 42, perturbação de sossego, artigo 6º, mandava o carro para o pátio, não é isso? E ali o mantinha, e aí passava para vocês lá, vocês iam analisar, né? E ver quanto tempo que ele ia ficar, e aquele trâmite todo. Então, ele vai pagar diária, vai pagar reboque, não é isso mesmo? Vai ter que pagar a multa e mais a composição lá na justiça, lá com você, lá com o Ministério Público e com o Judiciário. O que eu estou querendo te dizer com tudo isso é que tem policial que ele faz essa ilação, né? Ele percorre esse caminho, não vai dar em nada lá, mas eu acredito que não cabe a nós, não cabe ao policial, né? Preocupar-se com isso. Ele tem que fazer o trabalho dele, fazer cessar, né? De maneira efetiva e eficaz, e é dessa forma que eu sempre fiz. Esse é um diferencial, porque tem muitos delegados aí que o camarada chega em delegacia policial, realmente o carro é devolvido antes do policial terminar o REDS, quase, e vai embora. No meu caso, não. Ele vai ficar lá, o carro vai ficar apreendido, e o Judiciário, o Ministério Público, então, é que vai ter que decidir sobre a sua liberação ou não. Não é? Essa é uma maneira eficaz, fundamentada, né, que a lei me faculta a fazer, e assim eu sempre fiz, e tenho feito ainda. Não obstante aí, entendimentos diversos, né?
Mas o policial tem que fazer a parte dele aqui, nem que seja um dia lá. Ele vai ter que pagar, nem que seja um dia de reboque e tal, e tem fundamento para isso, correto? Correto. No seu trabalho eu já vi isso, e quando isso é feito uma, duas, três, quatro vezes, 2, 3 finais de semana seguidos, a notícia espalha. E quando a notícia espalha, o próprio policial acaba trabalhando menos depois que ele começou a atuar de uma forma mais rígida. Porque a notícia dele chega antes dele. E quando a notícia chega, o sujeito já evita esse tipo de comportamento. E sobre a parte mais técnica que você tocou, mesmo na contravenção penal, que é que não precisa de laudo, que é mais simples, porque o próprio policial está trabalhando, e o som alto está atrapalhando o trabalho dele, está incomodando ele. Ele é vítima daquele som alto também. Nós já eles esquecem disso. Isso. A gente eles acreditam eles acreditam que ele não é vítima. E aí você está num ponto muito legal, não sei se você vai falar sobre isso aí, que é o quê? Que é essa questão da coletividade, né? Eles entendem que a vítima ela tem que se caracterizar, ela tem que dar um nome, ela tem que ir no local. E isso não é verdade, correto? Sim. Quando o sujeito com som automotivo, o exemplo que você deu, já abre o porta-mala como se a cidade fosse dele, como se ele não tivesse que respeitar o ouvido, o direito de ir e vir, de sossego das outras pessoas, esse som é instrumento do crime. Igual quando uma pessoa tenta matar a outra com uma faca, quando você está agredindo o ouvido de uma pessoa com poluição sonora, o som automotivo é um instrumento do crime, é o meio pelo qual ele está praticando o crime contra outras pessoas. E o Código de Processo Penal é muito claro que o instrumento do crime deve ser apreendido. Aquilo é prova do crime. Ah, mas eu não estava fazendo barulho. Ué, mas está aqui o seu som. Olha o tamanho da sua caixa de som. Olha a potência que ela tem. Então a apreensão é importante porque é prova do crime. Nos lugares em que hoje eu não estou mais nessa área ambiental, nisso, eu estou trabalhando com outras áreas, mas enquanto eu estava nessas áreas, para mim uma pessoa era suficiente para oferecer a transação penal. Geralmente a gente pegava a doação do som apreendido como a penalidade. O sujeito que teve o som apreendido por fazer aquilo, ele tinha que doar esse som para uma instituição de caridade que depois seria vendido e esse dinheiro revertido para causas melhores, né? É a questão pedagógica. Não tem prisão, tem que mexer no bolso. Se você não mexer no bolso, meu querido, aí ele volta, né? Volta 200, 300 vezes, né? Sobretudo se não tiver uma medida eficaz e eficiente a punição, né? Nem que seja pecuniária. Né? Sim. Aqui eu diz, o som que atrapalha às 22, como muitos acham, atrapalha também às 13 horas. Aqui é interessante a gente falar que a contravenção penal do artigo 42 ela não tem dia, não tem horário, não tem local, não precisa de medir. Né? E aqui, Diego, eu gostaria de falar, muito para as pessoas estão perguntando, a pessoa quando ela chama o 190, que é mais chamado, né? Um número maior, a Polícia Militar estava fazendo um trabalho preventivo ostensivo, né? E a pessoa, já aconteceu isso muito, ela atende e não vai ao local, porque a pessoa ela não se identifica. E isso aí ia ser disso. Né? Trata-se de uma contravenção penal, a natureza jurídica dessa contravenção penal é de natureza penal incondicionada, então o policial, né, ao tomar conhecimento, ele tem que checar, como tem que checar aí um crime de tentativa de homicídio. Né? Um crime de roubo, de furto, é incondicionada. E ao chegar ao local, ele, ao tomar conhecimento, caracterizado está. Ele, inclusive, eu já fiz isso muito, colocando os REDs, né? Olha, antes mesmo de chegar ao local, a 50 metros, 100 metros, era possível escutar o barulho ensurdecedor, a viatura tremia, o vidro tremia. É isso? Isso é uma grande prova. A conversa dentro da viatura, conversando a viatura com o meu policial, eu não conseguia ouvi-lo. Tivemos que aumentar em muito a naturalidade da nossa conversa, do som lá dentro.